Neste momento, vamos ofertar e dizimar na casa do Senhor. Vocês que estão nos assistindo, tem o nosso Pix, a nossa conta bancária, que vocês podem também estar dizimando e ofertando. E eu quero orar com vocês acerca dos dízimos e ofertas neste momento. Pai, eu oro pela prosperidade dessa casa, Senhor. Eu oro pela prosperidade das pessoas que estão neste local, Pai. A sua palavra nos informa que Tu és a nossa provisão. E nós clamamos por essa provisão em nossas casas, Pai. Na forma que nós iremos nos vestir, na forma que nós iremos comer. A sua palavra diz que nada faltará ao justo. E nós confiamos nesta palavra. E nesta manhã nós entregamos diante de Ti os dízimos e as ofertas, Pai. Tudo aquilo que está em nosso coração e tudo aquilo que está em nosso bolso, Pai. No nome de Jesus. Amém. Pode dizimar e ofertar. Monique. Temos uma pregadora de fora hoje. Vai deixar? Bom dia, pessoal. Não sou pregadora estilo Williams, então vai ser uma breve palavra. E aí, como é que vocês estão? Antes da gente começar, eu queria orar. Eu peço, por favor, que vocês fechem os olhos. Senhor, meu Deus e Pai, neste momento, Senhor, apresentamos esse culto diante de Ti, Deus. Colocamos toda a palavra e tudo que vai ser ministrado aqui diante de Ti, Senhor Jesus. Que os nossos corações, Deus, venham estar dispostos a entender, os nossos ouvidos abertos a ouvir o que o Senhor tem para falar, Deus. Eu te agradeço por essa manhã e pelas pessoas que estão aqui, pelas pessoas que estão online, Senhor Jesus. Que essa palavra venha falar a todos, em nome de Jesus. Amém. Eu pedi que vocês abram Mateus 13, versículo 4, do 4 ao 9. Do 4 ao 9, isso. Posso ler? Vou ler a partir do versículo 4. Diz o seguinte: enquanto realizava a semeadura, parte dela caiu à beira do caminho, e vindo as aves a devoraram. Outra parte caiu em terreno rochoso, onde havia uma fina camada de terra, e logo brotou, pois o solo não era profundo. Porém, quando veio o sol, as plantas se queimaram e, por não terem raízes, secaram. Outra parte caiu entre os espinhos e estes, ao crescer, sufocaram as plantas. Contudo, uma parte caiu em boa terra, produzindo generosa colheita a 100, 60 e a 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça. Essa palavra é bastante conhecida, né? Inclusive, se vocês lerem mais adiante, tem a explicação, e Jesus explica essa palavra. Vocês podem até ler quando chegarem em casa, né? Só o que me chamou a atenção foi o versículo 4 e o versículo 4, quando Jesus disse, enquanto realizava a semeadura. Ou seja, um semeador, ele saiu para semear, e essa semeadura, ela foi realizada por alguém. Aí eu parei para pensar, eu falei, cara, independente do terreno, e houve bastante terreno para essa semeadura chegar, houve alguém que foi semear, e houve um semeador que foi jogar a semente. Essa semente, né, como a própria palavra diz, ela é a palavra de Deus, que ela é semeada em vários tipos de terreno. E se vocês acompanharem mais adiante, ele explica a palavra, né? Tem um terreno rochoso, tem a beira do caminho, são vários terrenos que a semente vai frutificar ou não frutificar. Independente de frutificar ou não, há alguém que semeia, né? E eu vou contar algo para vocês, que é sobre meu pai, né? Eu fui semana passada ver meu pai, isso me lembra muito essa questão de semente, porque meu pai, ele planta, né? Ele gosta de plantar as coisinhas dele.
E desde criança eu via que meu pai guardava sementes, semente de tudo quanto é tipo, de jiló, semente de abacate, vários tipos de semente ele guardava. E eu estava observando, eu fui visitar ele, e eu perguntei para ele, né, como que procede essa questão, porque eu não entendo muito de terra. Eu falei, como que funciona essa questão de plantar, de nascer? E ele foi me explicando, não, eu planto no tempo certo. E quando não chove, eu vou lá e rego, eu vou lá e molho, eu espero crescer. Então, isso me remeteu muito a essa semeadura do qual a palavra de Jesus diz, né? Que a gente precisa semear, mas a gente também precisa regar. Então, muitas vezes a gente precisa lançar a palavra para alguém, a gente precisa falar do amor de Jesus para alguém, só que também a gente precisa regar tudo aquilo que a gente está falando, independente do terreno. A gente sabe que a gente vai encontrar vários tipos de terreno por aí, né? É o que vai receber, o que não vai receber a palavra, o que vai frutificar e o que não vai frutificar. Mas, independente do terreno, a nossa parte, que é a semeadura, que é o evangelismo, que é a palavra de Deus, tem que ser feita independente. E quando eu notei isso, eu notei que era necessário regar, independente do tempo de chuva ou não, e que era necessário você esperar o tempo. Eu pensei, cara, a gente não pode mais perder tempo e a gente tem que ser intencional em tudo que a gente for fazer. A gente tem que ser intencional em toda palavra que a gente for lançar na vida de alguém. E essa intenção de esperar o tempo certo, essa intenção de jogar a semente na terra, é algo que a gente tem que levar assim, para a nossa vida geral, né? E outra parte também que me chamou a atenção foi no 4, né? Enquanto realizava a semeadura. Então, o que acontece? O semeador, a semente foi caindo na terra, ou foi jogando entre as pessoas, ou seja, a palavra de Deus ela foi lançada de alguma maneira, só que tudo isso aconteceu enquanto realizava a semeadura. Então, o processo do enquanto, sabe? Aquele processo de enquanto eu estou indo, no momento que eu estou indo, é o momento em que a semente é lançada, é o momento do que, independente do que vem acontecer. Então, essa questão de semente é super interessante. Eu lembro que meu pai, ele comprava adubos para semear, né? Ele adubava a terra antes, e depois de adubar a terra, ele jogava a semente e esperava o tempo certo para nascer. E quando não nascia, ou quando não chovia, ele regava e continuava. Que a gente tem que levar isso para as nossas vidas e levar isso para quando a gente for falar da palavra de Deus para alguém, quando a gente for evangelizar alguém, é pensar sempre nisso. Tipo, cara, eu estou semeando aqui, ok, eu não sei como é que é o terreno dessa pessoa. Eu não sei se essa pessoa vai receber essa palavra, se ela vai frutificar essa palavra ou não. Mas independente se ela vai frutificar ou não, eu vou adubá-la, eu vou regá-la, eu vou sempre estar lá lembrando do amor de Jesus para ela, que a gente usa muito isso hoje, que a gente agora é igreja em células, né? E a gente precisa evangelizar, e a gente precisa chamar pessoas para Deus, e a gente precisa estar junto dessas pessoas, a gente não pode desistir delas. E o Senhor Jesus, ele explica, né, mais adiante, como eu falei para vocês, sobre a parábola, sobre as sementes que chegam à beira do caminho, que são muitas vezes as pessoas que elas foram semeadas, mas o terreno dela não está firme em Jesus. Então, se o terreno dela não está firme em Jesus, a gente não pode desistir delas. Ou seja, a gente lança a palavra de Deus ali naquele momento, a gente semeia algo de Jesus naquele momento ali na vida da pessoa, só que a pessoa, ela sem entendimento, sem consistência, ela lança essa palavra fora e acaba não recebendo muito de Deus. Então, por isso que a gente deve regar todos os dias, né? Ou mandar uma mensagem, ou falar mais do amor de Jesus, ou perguntar se essa pessoa, tipo, tem dúvidas. E essa questão de adubo também, eu pensei, cara, adubo é como se fosse a palavra de Deus mais firme, sabe? O arroz e feijão que a gente precisa receber. E muitas vezes as pessoas, elas realmente estão só no leite. E se você já saiu do leite e você agora está no arroz e feijão, você tem que dar também esse arroz e feijão à medida que a pessoa vai criando essa consistência, à medida que a terra ela vai sendo adubada, né? E me lembrou bastante essa questão que eu contei para vocês, de que meu pai, ele passava por esses processos para adubar a terra, né? Como ele sempre gostava muito de plantar e tal, ele adubava a terra, ele tinha todo esse processo. E eu acho que a gente tem que tomar isso para as nossas vidas hoje em dia, né? A gente tem que passar pelo processo, primeiro para a gente toma isso para a gente. Cara, como é que é a minha terra? Será que a minha terra é fértil? Será que eu estou semeando de acordo com aquilo que eu estou vivendo? Ou não, né? Então, a gente primeiro se analisa, vê se a gente realmente tem essa semente, que é a palavra do Senhor, que a gente pode depositar na vida de outra pessoa, ou não. E se a gente não tiver, a gente tem que buscar, porque depois que a gente tiver essa consistência, esse adubo, a gente vai lá e aduba na terra de outra pessoa, na vida de outra pessoa. E esse adubo
após essa consistência toda, a gente lança a semente, que é a palavra de Deus, que ela vai frutificar ou não, porque também na Bíblia fala que tem muitas pessoas que não frutificam, infelizmente, né? Porque não recebem a palavra, ou por causa da dureza do coração, ou por falta de entendimento, N coisas, né? Então, que o Senhor venha gerar isso dentro da gente, sabe? Esse anseio de cuidar, sabe o cuidado? Tipo, quando eu fui lá em meu pai, eu vi que ele teve muito cuidado com a terra. Porque se a terra deu fruto, se ele plantou tomate, o tomate cresceu e deu tomatinhos, que eu trouxe até uns tomatinhos para casa, eu pensei, cara, deu fruto. Mas por que deu fruto? Porque ele foi cuidando todos os dias. Ele adubou, ele semeou ali a semente, ele regou. E eu falei, cara, deu frutos. E por que a Bíblia fala, né? Contudo, a parte que caiu em boa terra, ou seja, adubada, cultivada, regada, ela caiu em boa terra. Então, contudo, ela dá uma generosa colheita, ela dá bons frutos. Para que a gente dê bons frutos e para que outras pessoas também deem bons frutos através das nossas vidas, a gente tem que regar todos os dias. E regar, não é uma tarefa fácil. Primeiro que requer muita determinação e, muita renúncia de si próprio. Porque muitas vezes você vai deixar de fazer algo que você gosta de fazer para ir atrás daquela pessoa, para falar de Jesus, para gastar um pouco do seu tempo, um pouco daquilo que você já era acostumado a fazer de sua rotina, para dar atenção àquela pessoa. E tudo isso requer renúncia da gente, renúncia de tempo, cuidado para a vida daquela pessoa, cuidado da terra, de regar todos os dias, de adubar, aí de pegar uma nova pessoa que também nunca ouviu falar do amor de Jesus e começar do zero do adubo, e começar do zero da semente. E tudo isso, irmãos, é dado no tempo certo. E o tempo, ele é de Deus. Só que para isso a gente tem que sair. Assim como o semeador, ele saiu e foi semear, enquanto ele realizava a semeadura, tudo isso aconteceu, que enquanto houve o processo, aquele processo da semeadura, tudo foi acontecendo, mas ele precisou sair para semear. Então, que essa palavra venha entrar em nossos corações, da gente sair também para semear, da gente sair também para falar do amor de Jesus aos nossos familiares, às pessoas que a gente conhece, na rua, com um desconhecido, não sei, o Senhor, ele direciona, só que para que o Senhor direcione, a gente tem que ir, a gente tem que dar o primeiro passo. O Senhor não vai fazer um negócio assim, a gente não vai esperar um milagre, venha e tome aqui, coloque, não. Ele simplesmente vai te direcionar, é um empurrão que ele dá para você, e naquele empurrão você se posiciona e vai dar o primeiro passo. O resto o Senhor, ele vai fazendo. E aqui no versículo 6 também ele fala, porém, quando veio o sol, as plantas se queimaram e por não terem raiz, secaram. Outra coisa extremamente importante também é essa questão da raiz, né? Da questão da consistência, há um tempo certo para tudo. E muitas pessoas, elas não têm raízes em Cristo. E muitas vezes a gente também não tem esse fundamento. A gente precisa trazer esse fundamento para nós, entender o que a gente prega, entender o que a gente conhece sobre Jesus. E após entender o que a gente conhece sobre Jesus, a gente vai lá e semeia na vida da pessoa, mas que essa pessoa crie raízes consistentes, para que a gente não perca, para que essa palavra, o inimigo não a roube. Semente é algo que o inimigo, ele anda em derredor, né? E esse derredor faz com que a semente seja roubada, para que a palavra seja roubada, para que tudo que a gente ouve do Espírito Santo, tudo que a gente ouve de Deus, venha a ser roubado. E que a gente venha ter esse cuidado, primeiramente com a gente, porque a gente não pode chamar vidas para Cristo, semear o amor de Cristo para pessoas sem que a gente primeiro não esteja semeado e frutificado. E levar esse processo adiante, do amor de Jesus, do caminho que é Cristo, e levar essas pessoas também a entenderem isso, sabe? Só que é algo consistente, algo que crie primeiro raízes e consistente, para que a raiz seja forte. A raiz sendo forte, os frutos são fortes, né? Uma raiz fraca, ela simplesmente vai se quebrar o galho, e aí vai ser outro processo que vai demorar para começar tudo novamente de adubo, de regar, de plantas e tal. Então, é uma palavra curta, né? Mais ou menos isso que eu entendi um pouco dessa palavra que o Senhor falou comigo e que me levou também a essa questão de meu pai, porque eu fui lá e eu percebi as coisas que ele fazia em relação à semeadura e eu percebi o quanto é necessário você ter esse tempo, você esperar esse tempo do Senhor, mas também fazer na hora certa. Por exemplo, ele guardava as sementes dele, mas ele sabia a hora certa de plantar, ele sabia a hora certa de semear. Então, tudo que a gente está recebendo aqui, que a gente está recebendo hoje, que a gente recebe ao longo dessas pregações, ao longo da vida, ao longo do que o Espírito Santo tem falando para a gente guarda muita coisa no nosso coração, mas muita coisa a gente tem que soltar no tempo certo, a gente tem que ser intencional com as pessoas, a gente tem que ser intencional com a palavra de Deus. E nada é por acaso, cara.
Você encontra uma pessoa na rua, você está com aquela palavra guardada? Lança a semente. Você está com aquela palavra que você recebeu? Lança a semente. Você está com seu amigo, um parente, você está com aquela palavra que você recebeu? Você lança a semente. Você vai lançando, independente do terreno. A gente vai encontrar muitos terrenos e muitos solos. E a gente pode também encontrar solos férteis. E esses solos férteis vão dar frutos. E como Jesus diz, né? Frutos a 100, por 1 e por aí vai. Não vai ter fim. Então, essa é a nossa missão. E que o Senhor venha nos conduzir a trazer muito mais dessas sementes dele, para que a gente venha derramar mais solos férteis. E é isso, pessoal. É essa palavra. E eu queria orar também, para finalizar. Que o Senhor venha abençoar a gente, que o Senhor venha conduzir esse domingo e abençoar, que nos leve a casa com paz e segurança, que nos leve tranquilos e que o Senhor venha conduzir cada vez mais esse dia na sua presença. E que todas as coisas, Senhor Jesus, venham estar diante de Ti, que toda semente que venha a ser plantada em nosso coração, a gente venha regar e a gente venha cultivar também para outras pessoas, Pai. Eu te agradeço por esse culto, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito nesse dia, em nome de Jesus. Amém. É isso. Amém. Amém, irmãos. Palavra abençoada, né? Eu vou dar alguns avisos. Já pode até encerrar a transmissão. Fala com o Mônica. Há alguns avisos em relação ao encontro que Joy pediu para dar. Já vamos encerrar. Então, sobre os kits de roupa de cama que ficaram cada um de trazer, Joy pediu para avisar, para entregar até quinta-feira, se possível. Para trazer para cá. Porque quem vai de manhã cedinho já vai deixar as camas arrumadas. Aí, se possível trazer, aí já traz para o pessoal que vai de manhã bem cedo já deixar tudo arrumado para quando a gente chegar lá.